Eu falei que o conteúdo era pesado. Espero que vocês estejam anotando aí de casa, hein? Muito bom. E eu falo demais. Não, muito bom. É exatamente isso. É o direcionamento, né? Claro que não existe receita de bolo, mas, caramba, por que não seguir algumas premissas, seguir o playbook de coisas que já foram feitas e que deram certo para a gente que está construindo agora como Yoga Edu uma comunidade, e para você que está ouvindo a gente de casa também e que gosta do conceito, de que quer saber um pouco mais, eu acho que você deu aí as coordenadas, Carol. Salve, salve, galera! Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Muito feliz de receber Carol pela primeira vez. Obrigada! Bater esse papo com a gente. Tô feliz demais também. Boa, muito bom. Igão pela primeira vez também? Primeira vez também. Boa, e Bernardão já aí, direto. Já é o quê? Quarto ou quinto? Tô na terceira. Terceira? Tô na terceira. Boa, muito bom. Bom, espero que vocês curtam, que seja leve. Esse é o intuito. O Jeito Yoga Podcast nasce justamente para ser um momento da gente conversar com o ecossistema em geral. A gente não está aqui para falar só de solução, de sistema de gestão para dono de hamburgueria, muito pelo contrário. Claro que esse é um público também, mas a gente está aqui para falar sobre coisas que a gente acredita, sobre um pouquinho do dia a dia, como que funcionam as coisas dentro da yoga, abrir um pouquinho dessa caixa preta, né, como diz o outro, e a gente jogar limpo com a galera de forma bem transparente. E hoje vamos falar de um assunto super importante, é algo que tem feito muito parte do nosso dia a dia lá na yoga, e a gente trouxe Carol, representando a Global Touch aí para falar sobre comunidades. Pois é, eu já queria deixar a galera, enfim, se apresentar, começando pela Carol. Quem é você, Carol? O que é a Global? Compartilha com o povo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz, assim, de participar. Adoro compartilhar sobre comunidade, sobre conexão. Eu sou Carol Ferreguete, sou sócia e fundadora da Global Touch. Sou engenheira de formação, sou paraense. Adoro trabalhar essa parte com pessoas e compartilhar um pouquinho. Então, hoje eu estou muito feliz e muita vontade de estar aqui. Nossa, que legal. E, antes dos meninos se apresentarem, do Pará? Como Sim. assim, mulher? Você vai parar aqui, conta pra gente. Terra da Joelma, da todo mundo fala, né? Tomara que não tenha nenhum paraense ouvindo a gente, porque você resumiu o Pará na Terra da Joelma. Beleza. Bom, os meus pais são capixabas, mas resolveram ir pro Pará. Eu nasci lá, depois a gente voltou pra cá. Mas o meu pai mora lá, né, hoje, atualmente. Então eu vou com frequência nessa terra que tanto amo e é bom demais estar lá. Que legal. Boa. Bernardo e Igão, contem um pouquinho o que são vocês, o que fazem na yoga. Fala, Bernardinho. Vou deixar aqui para o Igor se soltar um pouquinho ali. Boa. Eu sou o Bernardo, né? Já vim aqui algumas vezes, então já me apresentei. Hoje em dia eu tô com crise de identidade lá na yoga. A galera me chama de Edu, porque eu toco o produto da Yoga Edu lá, então tem uma brincadeirazinha. Yoga Edu é o produto educacional lá da yoga, que é uma comunidade mesmo que transforma os restaurantes, a gestão dos restaurantes para uma gestão do jeito yoga. Então a gente está lá tocando isso e muito no dia a dia aí de como é gerir uma comunidade com nossos clientes e fazer eles verem valor nisso. Massa. E aí, Igão, como que é dividir na trincheira aí com o Bernardo? Então, eu caí aqui junto com esse cara aqui que eu tive muita sorte de estar com ele, que eu tô aprendendo muito, e a gente tá lá na Yoga Edu tocando essa comunidade, que ela é um produto nosso da yoga, que a gente criou ali para criar um ecossistema legal para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros. E tô tocando ali como um dos mentores da comunidade, tentando engajar a galera, Massa. Trocar experiências e com o objetivo de desenvolver todo mundo ali. E tá sendo bem legal. Boa. Eu já vou passar a palavra para especialista, né? Mas a gente costuma falar lá que assim, empreender em comunidade é muito mais fácil. É nisso que a gente tem apostado para poder mostrar para os nossos clientes, né, que são esses estabelecimentos do food, que eles são muito mais fortes quando eles estão juntos. Mas aí, Carol, conta pra gente, assim, por que empreender em comunidade, viver em comunidade é um ganha-ganha e todo mundo fica feliz da vida? Bom, então vamos voltar um pouquinho no conceito de comunidade, vamos falar né? De conceito, boa. Conceito de comunidade, propósito compartilhado. Massa. É a galera que tá ali junta, tá todo mundo ali se ajudando e tá se sentindo pertencente daquele lugar. Então eu vou trabalhar para aquilo, para eu fazer com que aquele espaço
ou aquela empresa, que ela cresça junto. Porque se eu cresço junto com o meu colega, vai todo mundo crescer junto. E aí um pouco de o que é uma comunidade na prática, né? Time de futebol, gente, é muito simples. Galera tá ali torcendo, compra camisa, que não é um valor tão barato, paga o clube, né, de futebol, sócio torcedor, galera daqui de Vitória paga sócio torcedor de time lá do Rio de Janeiro. Então, assim, é a galera que tá engajada para fazer com que aquela comunidade ali cresça. Religiosidade, né? As pessoas que frequentam alguma religião. Aquilo também é uma comunidade. Existe um propósito muito forte ali que tá todo mundo trabalhando ali. Um fã-clube também é uma comunidade. Legal. Agora, um condomínio, será que é uma comunidade? Às vezes pode ser. Se tiver um propósito lá, é muito bacana. E tomara que tenha. Mas atualmente não é muito o que a gente vê, né? A gente não vê as pessoas com o mesmo propósito. Na verdade, quando a gente fala de condomínio, todo mundo torce o nariz porque sempre tem uma rixa, porque você está procurando sempre o seu. Então, ali ainda é um potencial comunidade que pode virar. Seria muito bom se tivesse, mas hoje não é. Então, assim, a comunidade em si é a gente ter um propósito compartilhado. Muito bom. Legal. Querem completar, meninos? O que vocês têm visto, assim, de partir desse conceito que a Carol trouxe pra gente, como que isso na prática se traduz, por exemplo, lá na comunidade da Yoga Edu? Vocês veem os restaurantes, de fato, entendendo que eles estão ali por um objetivo em comum? Com certeza, sim. Eu acho que essa questão do propósito é um dos principais pontos realmente da comunidade, porque se ela não tem um propósito, ela não tem um motivo de existir e ninguém sabe o que está fazendo lá. Exatamente. Então fica uma coisa um pouco perdida, né? E aí o propósito da comunidade da Yoga Edu é a evolução mesmo. Todos os restaurantes, todos os estabelecimentos, eles querem evoluir, independente do seu nível. E aí trazer para esses caras essa noção de pertencimento e de que juntos somos mais fortes, de que empreender em comunidade é melhor, isso faz sentido para todos, inclusive os que estão começando e os que já estão lá na frente, porque eles se sentem gratificantes, assim, com gratidão, de inclusive ajudar os outros. E isso aí, é muito legal. Isso é bem legal. Isso é muito legal. E eles aprendem ajudando, né? Isso que é o mais legal ainda, porque às vezes você vai ensinar alguma coisa que você nem sabia que você sabia tão bem, e aí quando você vai explicar isso, você, cara, realmente eu mando bem nisso, né? Então eu acho que isso é um pouco do que está acontecendo lá na Yoga Edu hoje. E uma coisa que, assim, eu vou dar alguns exemplos da comunidade da yoga, só para ir materializando ao longo do papo com a galera, assim, como que isso é construído. Carol, se tiver alguns outros exemplos que quiser ajudar também, pode ficar à vontade. Beleza. Mas lá fica muito claro que, assim, quando um restaurante ele tá numa praça de alimentação do shopping, fica muito evidente para ele que, assim, a porta do lado é um concorrente. Então, assim, cara, se acabou o queijo do cara do lado, bom, se eu não ajudar ele, ele não tem um hambúrguer para vender, o cliente vai vir comprar aqui comigo. E é justamente o contrário do que a gente vê, por exemplo, lá na comunidade. Não, porque essa questão do queijo, ela, enfim, é só um exemplo. Eles são de regiões diferentes, mas é muito legal ver que eles não se sentem atacados ou não se sentem prejudicados em abrir ali, por exemplo, uma estratégia que funcionou, ou algo que deu errado, ou um fornecedor muito interessante que eles compraram e agora eles reduziram o custo de embalagem, por exemplo. Isso é muito legal. E você, Igão, que você está lá gerenciando de fato o dia a dia da turma, o que você percebe? Por que você acha que as pessoas compartilham essas tantas coisas boas lá? Então, muito bom você falar nisso, Vini, que até me puxou aqui no link do que a gente tá vendo ali pro Dia dos Pais. Vou dar um exemplo do que tá acontecendo ali. Tá vindo o Dia dos Pais, imagina, você tem uma hamburgueria, ali vou puxar um exemplo de Jardim da Penha, aí o cara do lado ali também tem uma hamburgueria, quando que você vai imaginar que você vai chegar para esse cara e vai falar, irmão, me fala aí uma estratégia sua que você tá tomando para atrair mais cliente. E isso ali é um negócio que acontece dentro da nossa comunidade, que é natural. Os caras, eles estão todos se ajudando, trocando ideia. O que você está pensando em fazer aí na sua loja? E como que você iria fazer isso com um concorrente seu ali do lado? E eu acho que essa palavra de desenvolvimento, colaboração, é algo que a gente, vê acontecendo na prática ali todo dia. É bem legal. Isso é um valor muito importante, né? A gente sempre fala que tá todo mundo no mesmo mar, né? Então, se a maré baixa, fica difícil para todo mundo. Cada um na sua embarcação. Tem uns que ainda estão de canoinha, outros que estão de cruzeiro. Mas se a maré vai levantar, se a maré vai subir, vai ficar bom para todo mundo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho desse pensamento de escassez que a gente tá e que é normal. Isso é um processo que está acontecendo para
para o pensamento da abundância. Então, por que não eu compartilhar isso? Isso é só um caminho das pedras. O que eu te passei de informação, você gerencia ela da forma que você quiser. Exatamente. Gente, o Google hoje tem todos os tutoriais do planeta. O que você vai fazer com essa informação, isso é muito da pessoa, do seu time, da sua comunidade. Então, por que não compartilhar esse conhecimento? Exato. É por isso que é tão importante a posição do gestor, né, da comunidade. É porque ele é o cara que pega o propósito e leva aquilo ali para o modo tático, operacional da coisa e faz aquilo de fato acontecer. Talvez um shopping, ele poderia ter uma comunidade legal, assim, se a gestão daquilo, a estratégia por trás daquilo fosse a colaboração, sabe? Mas não é muito bem como que acontece na prática. A gente chama isso do líder da comunidade, né? E ele é a peça fundamental para dar a liga. É ele que vai vir lembrando quais que são os valores, qual que é o nosso propósito, por que a gente está aqui. Então, ter essa figura central é muito importante, porque é ela que vai dizer o que vai ser, a comunidade vai dar o tom. Então, quando a gente está desenvolvendo uma comunidade, é muito importante que as pessoas já estejam desde o início da concepção lá da comunidade, porque é ela que vai entender como é que foi criado e o porquê para ela passar depois para as pessoas. Exatamente. Então, tem que ter regra do jogo, sim, e as regras do jogo tem que estar claras. Tem que ter regras do jogo. Esse é o primeiro passo para se criar uma comunidade. A gente desenvolve isso lá na Global Touch. Então, uma das nossas entregas lá, né, é o planejamento da comunidade. E o planejamento da comunidade, ele começa desenvolvendo 3 grandes pilares. O primeiro é a identidade. Então, como que as pessoas se veem lá dentro, quais são os valores, o propósito, que é o que a gente fala. Quais que são os membros, como que as pessoas entram, como que elas fazem algum tipo de transição. Então, isso é muito importante, a identidade. Depois vem a experiência. O que a gente quer promover aqui nessa comunidade? Então, se eu estou trabalhando com um hub de inovação, que tem várias empresas lá dentro, é um tipo de experiência e que eu tenho que atender todas essas empresas que estão lá dentro. Se eu estou trabalhando dentro de uma empresa como a Yoga, é outro tipo de experiência, não dá para eu trazer isso. E o que podem ser essas experiências? Podem ser momentos em que o meu time vai compartilhar alguma coisa toda semana, pode ser pizzas que a gente vai fazer no final do mês, quando bateu a meta. Podem ser... A gente vai trazer gente de fora para trazer conhecimento para essas pessoas a partir de demandas dos nossos colaboradores. Também isso é uma experiência. E o último pilar bem importante é a estrutura, que é a governança, as regras, como é que vai ser, em que momentos a gente vai atuar. Isso é muito importante para não correr solto e para o líder de comunidade também entender a quem ele recorrer se ele tiver que tomar uma decisão maior. Eu falei que o conteúdo era pesado. Espero que vocês estejam anotando aí de casa, hein? Muito bom. E eu falo demais. Não, muito bom. É exatamente isso. É o direcionamento, né? Claro que não existe receita de bolo, mas, caramba, por que não seguir algumas premissas, seguir o playbook de coisas que já foram feitas e que deram certo para a gente que está construindo agora como Yoga Edu uma comunidade, e para você que está ouvindo a gente de casa também e que gosta do conceito, de que quer saber um pouco mais, eu acho que você deu aí as coordenadas, Carol. E essa eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, né? Quando que vocês acham que é a hora de ter subcomunidades, né? Então, de novo, vou usar o exemplo do que a gente tem feito na Yoga. A gente já tem alguns grupos, né? Existe a comunidade Yoga Edu como um todo, existem alguns grupos que a gente separa ali pelo número de restaurantes. Quando que é a hora será de nichar por região, talvez? Ou quando que é a hora de nichar por segmento daqueles estabelecimentos? Ou dos outros exemplos que a Global já atuou também, formatando as comunidades, né? Quando que você enxerga que é a hora exata de subdividir isso? Essa pergunta é muito boa, né? Porque chega um momento da maturidade da sua comunidade que não adianta você ter um grande grupão, que você não vai conseguir atender. Então, quando você vê que os conteúdos que você está trazendo, as experiências, os momentos compartilhados que você está trazendo não está atendendo a todo mundo, o engajamento vai começar a cair. Então, você tem que começar a nichar esses grupos. Então, são de praças de alimentação, são as hamburguerias. Aí você vai definir o que vai ser o seu nicho, né? Legal. Vai ser só de hamburgueria, só de pizzaria, só de comidas orientais? Ou vai ser só de grandes praças, pequenos espaços que estão em uma região? E aí você vai entender qual que é a necessidade, porque aí ela vai entender que tem um conteúdo ou alguma coisa voltada para ela. E ela também vai se sentir pertencente daquele espaço. Porque comunidade acaba sendo isso, né? Você se sentir pertencente. Exatamente. Eu acho que, assim, voltando para a palavra do se sentir pertencente ali ao grupo.
Igual, imagina, pô, você vai botar um grupo da galera da igreja, um grupo da galera da cerveja, um grupo da galera do, sei lá, do Futebol. chá. Pô, vai gerar um engajamento legal? Pode ser que sim, mas eu acredito que não. Então eu acho que você botar pessoas ali com a mesma, que tem essa energia de pensamentos, de coisas que elas vivem no dia a dia, de rotina, de dores que são problemas que eles estão ali para se ajudar. Eu acho que isso tem tudo para fazer uma comunidade engajada e que todo mundo ali tenha vontade de pegar e compartilhar sua experiência, porque ele quer saber da experiência do outro cara, de o que esse cara já passou. E eu acho que vai muito nessa linha, assim, também. Boa. Assim, na minha visão, pode até ser um pouco uma métrica de vaidade, assim, porque a gente, cara, quantas pessoas tem na sua comunidade? Eu acho que não é esse o jogo, sabe? O jogo Exatamente. são quantas conexões acontecem na comunidade. Exato. E aí eu acho que essa questão de grupos, ela deve vir para fortalecer as conexões. Então você tem que, de alguma forma, unir as pessoas com maior probabilidade de fazer conexão entre si. Então, sei lá, será que é melhor a gente juntar pessoas do mesmo nicho ou pessoas do mesmo nível de maturidade e ver ali o que gera mais valor para ela? Será que uma hamburgueria ela prefere estar com pessoas que estão iniciantes igual a ela ou avançados igual a ela, mas de vários nichos? Ou ela quer hamburgueria de todos os níveis que já Legal. passaram por todos os tipos de desafio? Isso, Então, eu isso acho é que muito importante. a gente conseguir entender isso, o nível de conexão que gera nesses grupos e ver o que gera mais valor pro usuário ali é bem da hora, né? Essa questão de saber se vai ser por maturidade ou por nicho, isso faz parte da estratégia, né? Então tá lá em cima para você entender, vamos lá na nossa estratégia enquanto organização, entender o que é mais importante pra gente. É o nicho, ou é a maturidade, e aí vamos tomar essa decisão. E tem uma coisa que é importante, que quando a gente cria essas comunidades menores, não significa que a gente vai segregá-las, que uma não vai estar próximas das outras. A gente só está direcionando um esforço para um esforço para outro. Exatamente. E vão ter momentos em que vão ter atividades comuns, em que vão ter trocas, em que vão ter compartilhamento de conhecimento. Então, isso é muito importante estar bem sedimentado para que as pessoas entendam que, se eu faço parte da hamburgueria, eu não posso também ver conteúdos ou compartilhar com pessoas das pizzarias. Não é isso. A ideia é só que o esforço fique mais direcionado. Sim. É uma curadoria ali dele saber que, cara, nesse espaço aqui é pra falar disso, naquele é pra falar daquilo. Exatamente. Inclusive lá eu lembro recentemente, acho que nessa semana ainda, uma hamburgueria falou, cara, tô achando muito legal que vocês estão falando de açaí, teria aqui, eu vou começar a vender açaí, me Exato, ajudem aí, exato. como é que eu faço isso, cara? Que Então, massa. assim, não tem como separar essas pessoas, né? Muito Isso é bom. muito legal. E eu acho que tem um pouco de, pegando o gancho do que o Igor falou, um pouco da relação de empatia, né? O cara, ele consegue se enxergar do outro lado, mesmo que talvez ele já tenha passado daquela etapa ou daquele estágio, por exemplo, de não ter um financeiro organizado, ou de ter uma dificuldade de comprar ali, de ter uma organização mais, assim, com mais planejamento das compras, das mercadorias, ele consegue se enxergar no outro colega ali da comunidade, e é por isso talvez que ele quer ajudar. Que em algum momento ele fala, caramba, quando eu precisei de ajuda, alguém me ajudou. Então, caramba, quando eu precisei de ajuda, ninguém me ajudou. Então, deixa eu ver se eu posso Exatamente. ajudar essa pessoa também. Então, a gente volta a falar lá no conceito básico, né, Carol? De juntar pessoas que têm um objetivo em comum, um objetivo ali compartilhado, porque sem isso, de fato, não adianta. Elas podem até ser pares, elas podem até torcer pro mesmo time, sei lá, ou ter alguma coisa em comum, alguma característica. Mas se o objetivo ele não for o mesmo, acho que nada disso para de pé, né? E empreendedor tem que ter uma empatia com outro empreendedor, Total, né? né? Porque, Com assim, certeza. principalmente quem trabalha com varejo, trabalha na rua, assim, é um caminho muito suado para essas pessoas, assim. E qualquer coisa pode abalar a entrega dele, abalar o faturamento dele. Sim. Então, é muito importante que tenha essa compaixão entre eles, né? E que Exatamente. comunidade fala sobre isso. Isso é um também. assunto muito delicado, assim, porque às vezes eu vejo umas mensagens assim que me tocam bastante, sabe? Tipo, uma pessoa lá que tá empreendendo fala, cara, talvez se não fosse vocês aqui me falando que vai dar certo, Que já teria sensacional. desistido, assim. É. Cara, isso Isso arrepia, rola, isso cara. Que rola. impacto, hein? Isso arrepia. Caramba, olha esse legado que vocês estão deixando pro mundo Isso aí, hein? arrepia, assim. E aí eu acho que, conectando muito com o que você falou agora, Carol, a gente poderia fazer isso. A gente está começando a nossa comunidade, sabe? É um projeto que está sendo de tijolinho em tijolinho mesmo, começando devagar, começando pequeno.
Começando devagar não, começando acelerado, mas começando pequeno. A gente poderia deixar para tornar isso público, compartilhar os desafios, compartilhar os ganhos que a gente imagina em volta disso, depois que já tivesse algo bem mais parrudo, sabe? Mas, cara, não tem essa, talvez, não tem problema se algum competidor nosso começar a trabalhar em volta de uma comunidade também. Acho que o ponto não é esse. É justamente a gente conseguir se ajudar, né? Essa linha que você falou. Então, nós, como empreendedores, estamos propondo solução para outros empreendedores e tá tudo bem se o conteúdo que a gente está gerando aqui, por exemplo, hoje nesse podcast, vai ajudar alguns outros empreendedores de segmentos iguais ou diferentes que vão pensar alguma coisa que vai melhorar o dia a dia dele, né? E isso que você falou, principalmente de quem trabalha com varejo, né? Cara, é um negócio louco. Eu tive a oportunidade de conversar essa semana com um dos nossos parceiros, né? E aí ele tava contando de, caramba, às vezes a gente atende aqui no nosso dia a dia, durante o horário de funcionamento, 100, 150 pessoas que passam por um fluxo aqui na loja. E, cara, às vezes uma pessoa que pode estar num dia difícil, ela pode ser a responsável por contaminar todo o time, sabe? Uma pessoa que faz um barraco ali no caixa, por exemplo, sabe? Por conta de uma besteira. Então, o tempo todo esse empreendedor está muito vulnerável a todas essas situações do dia a dia, sabe? Então, acho que cabe a nós também, já que estamos nos propondo a criar comunidade, que a gente também tenha empatia por esse cara e, de fato, criar um ambiente cada vez mais seguro para ele empreender. Show de bola. Eu acho legal, assim, Vini, você falar sobre essa questão da gente, não vamos esperar a gente ter uma comunidade muito grande para começar a falar nesse assunto. Porque o termo comunidade dentro de organizações aqui no Brasil é algo que eu estava dando uma pesquisada e eu vi que não é muito discutido. Uma das dificuldades assim, da comunidade é a galera medir o impacto da comunidade numa organização. Não tem muito sobre isso aqui. Isso lá fora, nos Estados Unidos, eu já vi algo que é tipo assim, grande. Muitas das empresas lá dentro já fazem isso, já veem valor na comunidade, no cara ali que ele tá ali tocando a comunidade com propósito, com objetivo. E por que não a gente, enquanto a gente está aqui começando, estruturando, desenvolvendo, a gente começar a falar sobre isso e difundir mais sobre esse tema comunidade, que é algo assim muito, seja para qual for o seu objetivo, ou engajar colaboradores, ou engajar consumidores do seu produto. Eu acho que é muito importante a gente vir falando sobre isso. E eu vou só abrir um parênteses, e eu queria que o Bernardo vai falar também, mas eu queria especificamente que a Carol falasse, né? Porque a gente chegou a conversar já sobre o desafio que é materializar essas conexões, e que é muito difícil. Muito difícil. Só que tem coisas que são... Vou usar de novo o nosso caso. A gente Yoga Podcast, a gente fala sobre temas diversos, estamos desenvolvendo uma comunidade lá dentro da Yoga e resolvemos abrir essa pauta para falar com o público. Caramba, a primeira empresa que a gente pensou, primeiras pessoas que a gente pensou foi, não, vamos chamar a Global, vamos chamar a Carol, porque é a pessoa que eu conheço, é a pessoa mais fala de comunidade aqui do meu ciclo. Então, assim, como que mensura isso? Sabe? O fato de talvez vocês estarem aqui já e serem, e aí modéstia à parte aqui, né, gente? Obviamente que, enfim, mas que vocês serem a primeira opção que a gente pensou ao falar de comunidade, caramba, isso já é um legado que vocês estão construindo, isso já é fruto de algo que vocês plantaram desde lá de trás, né? Cara, isso é um desafio muito grande. Isso é um desafio, assim, tem muito a ver com o que vocês falaram sobre, vamos compartilhar conhecimento. Hoje, minha grande dificuldade é ter uma empresa com quem eu troque isso. Pode ser pelo ineditismo, né? Por ser uma coisa inédita. Não sei se é isso. Eu sei que eu não conheço muitas empresas que fazem isso. Então, a gente já tem essa dificuldade aí. E quem dera se tivesse mais empresas que te falassem sobre comunidade, porque eu ia querer trocar. Isso. As poucas que eu conheço, eu entro em contato e converso. Muito para trocar mesmo, entender o que cada um tá fazendo. E sobre... legado, assim, sobre medir essas coisas, hoje é um dos grandes desafios que a gente tem, medir as conexões. A gente faz hoje de uma forma em que as conexões chegam até a gente, muito para as pessoas que trabalham lá na Global Touch, e aí a gente tem um sistema que a gente coloca lá e tenta metrificar, só que às vezes o impacto é muito a longo prazo. Então, tem vezes que eu descubro que uma conexão que eu gerei com alguém deu muito certo 6 meses depois, 2 anos muito depois. Qualitativo ali, que não dá pra você medir com um Exatamente. número, né? Tem vezes que eu descubro ao acaso, não é a pessoa que entra em contato comigo e fala, pô, aquela conexão que você fez comigo, que você me facilitou, foi boa pra mim. E assim, e eu não cobro isso da pessoa que eu fiz, né? Assim, que eu conectei. Mas tem vezes que eu descubro muito tempo depois. Aí eu vou e falo, tá vendo lá? Eu levo isso pro time, né? Pra engajar também o meu time a
Sempre conectar essas pessoas. E esse é um dos nossos grandes desafios. Assim, eu acho que talvez para a evolução da Global Touch a gente tem que estudar mais isso e conseguir metrificar isso. Dentro das empresas hoje, que a gente entra para trabalhar comunidade lá dentro, a gente tenta metrificar com resultados. Porque no final do dia, o gestor quer resultado. Sim. Então, toda vez que a gente entra e trabalha dentro da uma comunidade dentro da empresa, a gente fica de olho, de perto, para entender o que foi impactado lá. E aí a gente tem histórias muito legais. Tem empresa que conseguiu, a minha equipe aqui viu que tinha uma dificuldade de inadimplência, de loteamento de inadimplência, criaram um bot, tiveram 80% de resposta, 50% de redução de inadimplência, isso foi muito bom para eles. Isso por uma conexão que você criou ali e os caras desenvolveram, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a gente fica em cima, mas é muito difícil eu metrificar. Eu vou metrificar o quê? Em ganho de real? Em tempo? Sim. Número de conexões? Número de conexões? Como que eu metrifico isso, É bem né? complicado. Como é que a gente metrifica uma amizade que a gente uniu ali, que talvez dure a vida toda, sabe? Dois caras empreendendo juntos pra sempre, assim, isso é bem da hora. E até voltando um passo atrás, assim, dessa questão que o Vini tinha falado de, não tem problema nenhum a gente estar falando agora do que a gente está construindo, porque não é simplesmente construir isso. Um dia eu falei com o Vini, assim, troquei essa ideia com ele, foi bem interessante, porque a comunidade da yoga, na real, ela sempre existiu. Tipo, sempre existiu o jeito yoga desde o primeiro cliente da yoga. Isso já estava no sangue, nos valores, na forma de falar, tipo, como a gente trata o cliente. Então a gente simplesmente só entendeu isso e materializou mesmo, sabe? Mas o jeito yoga, a comunidade da yoga, tipo, sempre existiu, sabe? Então isso aí sim não é tão simples, eu acredito, assim, de se fazer. Você pegar um condomínio e fazer ele todo mundo ter o mesmo valor de se ajudar do nada, não é só fazer um grupo não dá. E falar para que todo mundo tem que se ajudar agora. Não é botar essa galera no WhatsApp e chamar agora de comunidade, né? Não é. Grupo do WhatsApp não é Não. uma comunidade, não é. Não mesmo. E assim, trazendo assim um pouco do que você trouxe, né, dessa questão de... Ai, me faltou agora. De que primeiro a gente é uma comunidade e depois a gente foi materializando. Isso, existem muitas empresas que são uma comunidade, mas elas ainda não entenderam e não está estruturado e tá tudo bem ainda. Elas só não entenderam que elas não estão estruturadas. Global Touch aí para essas empresas, né, para ajudar. Por favor, gente. Mas a gente vê que eles já colaboram entre eles, já tem rituais que são importantes, né? Os rituais que trazem o pertencimento. Mas eles só não estão numa forma, assim, sistemática. Organizada para aquilo. Organizada. Mas tem empresa que já é comunidade, só não tem esse nome. Sim. Exato. Legal. Não, muito interessante. E acho que nesse desafio, né, de primeiro você ser, de fato, depois você querer se mostrar. E aí, uma vez que você qual é o próximo passo para você começar a medir? Cara, é topar fazer coisa. Durante quanto tempo a gente contava mensagem nos grupos, cara? A gente tinha. Contar, literalmente, chegar no final do dia, beleza, quantas mensagens tiveram aqui no grupo? Cara, um negócio mega não escalável, mas que para aquele momento era importante pra gente medir, sabe? Não tinha uma ferramenta ainda. Também são coisas muito desconhecidas, né? Do que há de framework em termos de comunidade pra gente poder utilizar. Cara, vamos na força bruta. O importante é a gente, sabe, ter algum norte, tomar algumas premissas. Eu acho que são coisas também que estão um pouco no sangue da yoga, né? De começar pequeno e, de testar, errar e fazer logo, que também ajudam a gente muito no direcionamento, ao ponto de hoje a gente conseguir ter lá quantos % das interações são voltadas a sugestões de melhoria do sistema, quantos % das interações são dúvidas que eles tinham relacionadas à aquisição de novos clientes, que, puxa, talvez não teria nada a ver com a yoga, dúvidas que eles tiram, quantos % das interações são baseadas em conexões que eles fazem com fornecedores, e aí daí veio a ideia de talvez a gente intermediar essas relações. Cara, isso é muito legal, né? Comunidade é uma coisa viva, né? É um organismo completamente vivo. Então, o que é verdade hoje... hoje a gente conta mensagem no WhatsApp, mas essa métrica já não faz mais sentido amanhã. Então, vamos mudar essa métrica e tá tudo bem, mudar e conseguir evoluir. E o importante é você evoluir com
com a sua comunidade. Por quê? Quando a gente começa uma comunidade, ela é muito diferente daqui a um ano. Porque o grau de maturidade vai aumentando, tanto da forma de pensar das pessoas, do senso de colaboração que as pessoas criam, do senso de trazer conhecimento para as pessoas. Então, o que a gente é muito nítido quando a gente inicia uma comunidade que está todo mundo recatado, não sabe se vai... Meio sem saber pra que tá ali, né? não sabe o que tá fazendo, tá vindo porque o chefe mandou, não sabe se pode falar, se tem informação sensível, do que é um ano depois, em que tá todo mundo muito mais coeso, tá todo mundo muito mais engajado para fazer com que aquela organização realmente cresça, né? Massa. E aí não dá pra falar de comunidade sem os 4 Cs, né, Carol? É muito importante, é uma metodologia que a gente tem aqui na Global Conta pra Touch. gente. Isso aí é selo registrado da Global, então. Exatamente. Massa. Os 4 Cs, eles surgiram muito da nossa experiência enquanto Global Touch, desde lá do início, em 2017, quando a gente nasceu. A gente entendeu que existia uma escala para a gente fazer com que as pessoas e as organizações colaborassem. E aí os 4 Cs são conhecer, conectar, confiar e colaborar. Então, o primeiro estágio é eu conheço a pessoa. Eu vou em um evento, eu conheço ela, vou trazer para um evento porque é bem elucidativo. Eu conheço a pessoa, foi meu primeiro contato com ela. E aí eu tenho que criar um ponto de conexão. A gente surfa, a gente gosta da mesma comida, a gente é vegano. Te vi no restaurante XPTO. Te vi no restaurante, sei que você gosta de um livro, então vou compartilhar. Então tem que ter esse ponto de conectar, né? E a partir daí a gente vai subindo mais uma escada, que é confiar. Esse é o momento em que a gente vai desenvolver, é o primeiro passo da relação ali, né? Assim, então vamos confiar, conversar, tomar um café junto pra gente entender o que a gente tem de sinergia pra depois colaborar, que é o último estágio, que é quando a gente entende que aquelas pessoas estão ali pra colaborar, fazer projetos juntos, se desenvolverem, criar negócios, abrir negócios juntos. Então, a gente sempre tenta trazer a realidade dos nossos clientes que estão lá para esses 4 Cs. A gente sabe que o primeiro dia é sempre o conhecer. E aí a gente cria dinâmicas para conectar, para confiar, para depois fazer com que todo mundo colabore. Muito bom. E aí, senhores, estamos no caminho certo? Estamos conseguindo juntar a galera, fazer com que eles se conheçam, fazer com que eles se conectem, se confiem e depois colaboram? Qual a visão de vocês? Eu acho que total, assim, principalmente no que quando a gente coloca um cara ali no grupo, você vê que os caras, eles entram meio ali na comunidade, meio quieto, assim, meio pra cara, mas aí quando eles verem que tá tudo acontecendo, sentem a questão da confiança que você fala, que é tipo, os caras vão vendo que, o cara tá ali, tá igual a mim, ele tá com a mesma dúvida que eu, ele tá passando a mesma situação que eu, aí eles vão criando a confiança e de que começa, no fim das contas, todo mundo eles colaborando. E eu acho que faz sentido isso que você tá falando, Carol. Às vezes o cara, ele entra meio assim, o que eu posso falar aqui? É isso. O início é sempre assim, tô aqui, tô acreditando. Que eu faço agora? Porque eu acredito no Bernardo, porque eu acredito no Vinícius, porque eu acredito na yoga, mas tô aqui, não sei muito bem o que tá acontecendo, mas tô acreditando nesses meninos. E aí depois deslancha, né? Massa, legal. Muito bom. E, Carol, próximos passos, assim, né? Como é que você vê quando a gente fala de futuro dessas comunidades? O que você acha que vai acontecer? Assim, todas as empresas, elas vão precisar, de fato, ser uma comunidade? Como é que você tem visto isso? Com certeza. Todas as empresas precisam se tornar comunidades. Concordo. Se você parar para pensar, é o lugar que a gente passa mais tempo na nossa vida no trabalho. Então, assim, por que a gente vai ficar em um ambiente hostil? E se as empresas não se adaptarem a isso, elas vão perder os melhores talentos delas, porque elas vão para outros lugares. E isso é muito forte. Aqui, talvez a gente não veja tantos cases fortes de comunidade. Mas fora, a gente consegue ver muitos cases. Netflix é muito forte a comunidade. Twitter, Google é muito forte. A Amazon. E assim, a partir do momento que eles criam essa comunidade para dentro, eles estão começando a expandir a comunidade para fora, né? Que é para os clientes. Então, assim, pessoas que usam Apple. Gente, aquilo ali é uma comunidade, quase uma religião, né? As pessoas que usam. Sim. Que elas costumam ter tudo. E aí, eles estão, além agora da parte física, né? Dos gadgets que eles têm também os sistemas, tem os streamings que eles estão criando. E isso é o que eles conseguiram extrapolar
os clientes deles, né? Então é uma comunidade que está rendendo dinheiro para eles, que está sendo monetizada. Então, assim, eu não vejo empresa que vai ficar sem ser uma comunidade. Não existe isso. Ela vai, infelizmente, ela vai ser sucumbida pelas outras que estão criando comunidades maravilhosas para Eu acho assim que a empresa, a organização, que ela tiver essa virada de chave aí, de pô, deixa eu abrir o olho para essa questão de comunidade, eu acho que ele tende a ter muitos ganhos ali, seja qual for o objetivo dele. Tipo, eu tava dando uma pesquisada sobre comunidades do mundo todo, e eu vi que a Nike, ela tem uma muito forte. E, cara, eles têm comunidades de corredores, comunidades de ciclistas, comunidades de tudo quanto seja o esporte, o nicho ali, e é incrível isso, né, cara? Você vê ali os caras, eles são uns caras muito grandes, pô, por que eles estão pensando nisso? Sim. Acho eu tenho uma premissa de que desse ambiente seguro se criam, dali que se criam as ideias de fato inovadoras, né? Então, sei lá, um ciclista que seja, ele só vai compartilhar com a Nike ali alguma coisa, algum outro item que ele poderia utilizar, que a Nike poderia produzir, se de fato ele se sentir no ambiente seguro e achar que a Nike poderia ser esse fornecedor. Trazendo para o nosso caso, é o que a gente aposta na yoga, né? Bem o que o Bernardo falou, a gente já nasceu sendo uma comunidade, entendendo que esse viés de relacionamento com o nosso parceiro, com o nosso cliente, era fundamental. Sem isso a gente viraria commodity. Então hoje a gente tem desfrutado de um privilégio que é não precisar validar uma solução, né? Eu não preciso, sei lá, criar um novo meio de pagamento. O que a gente está validando agora é se esse nosso cliente ele confia a nós o serviço de ser para ele o meio de pagamento, que ele teve experiência com outro fornecedor e ele gostaria que fosse conosco agora. Então acho que essa é a construção do sonho grande aqui na Yoga, que é a nossa comunidade interna, né? Um negócio mais de endomarketing, assim, seja algo que atrai pessoas que compartilhem esse sonho grande com a gente e da porta para fora, que seja uma marca que as pessoas querem, uma marca que as empresas querem interagir por conta da suavidade, da simplicidade, da forma como a gente se posiciona, por exemplo, aqui vindo num podcast falar sobre isso hoje. Então acho que a gente está no rumo certo, né, Bernardo? Boa, é isso mesmo. Eu acho que esse posicionamento da yoga assim, é sensacional, porque vocês estão encurtando a comunicação com o cliente, né? Vocês estão colocando o cliente lá no centro. Então, Exato. quando vocês colocam a Yoga Edu, e aí vocês entendem, a partir das respostas dessas pessoas, né, que assistem os conteúdos de vocês, participam das experiências, vocês entendem o que vocês podem melhorar no produto de vocês. Com então, certeza. assim, é um custo de aquisição de cliente que vai dar bom daqui a alguns anos. Exato. Boa. Eu diria que já está dando. Os insights também, sei que você falou, que a gente tira dali de dentro, seja de feedback, seja para entender o que o cara quer, o que eles estão comentando, que um assunto que está dando liga ali entre eles é muito interessante. O tanto de coisa que a gente tira ali, né? E você também deve saber muito sobre isso, né? Comunidade também tem um fator que é muito importante, que é o engajamento. E é um dos grandes desafios da comunidade. Mas quando sua comunidade está engajada, você tem uma resposta muito boa dela. Sim. E aí você tem que fazer alguma coisa com essa resposta. Então, se eu entendo que tá faltando uma funcionalidade lá no aplicativo, no sistema, e vai vir dessas pessoas, Total. porque essas pessoas estão engajadas e elas entendem que se elas melhorarem o sistema, vai melhorar para elas. Com então, certeza. é um ganha-ganha para todo mundo, exato. entendeu? Volta na questão do objetivo em comum, né? Exatamente. E do ambiente seguro. Porque ali ela fala, ela sabe que se ela falar ali é uma conversa genuína, sabe? Não tem Às vezes julgamento. ela não tá nem falando com a gente, ela tá falando com outro cara. Pô, talvez se eu tivesse alguma coisa assim, desse jeito, e outro cara, pô, acho que faz sentido. Aí uma outra pessoa, não, mas por que vocês não resolvem dessa forma? E aí eles mesmos entendem que talvez aquilo não faça sentido, ou não, todo mundo vê ali que realmente Massa. isso é uma coisa legal de se fazer, sabe? Boa, Muito, muito. bom. Bom, é isso, pessoal. Que massa. Obrigado pelo papo de vocês. Acho que pra gente fechar aí com chave de ouro seria legal, sei lá, uma ou duas palavrinhas aí que resumam o que é viver em comunidade. E aí pode ser tanto desse nosso ambiente de trabalho, né? Ou alguma outra comunidade que vocês se sintam parte. Acho que dá só pra dar uma resumida pra galera, pra quem ainda não caiu essa ficha do quão vantajoso e proveitoso é viver em comunidade, que de uma vez por todas, ao ouvir esse episódio, essa pessoa comece a olhar com mais carinho para as oportunidades de comunidade ao seu redor. Quem começa? Bom, vou puxar essa então. Legal. Eu acho que, assim, 2 palavras, vou falar até 3, que eu acho fundamentais ali, que fazem todo sentido, é o network, a colaboração e o desenvolvimento. Eu acho que elas norteiam ali uma comunidade e fazem ela ser um
um grande sucesso ali para tudo. Massa. Boa. Eu acho que eu posso falar 2 palavras que eu repeti bastante hoje aqui, que são conexão e propósito, assim. Acho que as pessoas têm que se conectar com o mesmo propósito e aí sim tudo daí vem para o sucesso. Boa. Carol? Eu falaria conexão, As propósito. 4, né? Roubão, né, Carol? De você, Vai né? com 4 Cs E depois. os 4 Cs, né? Falaria conexão, que é muito importante. Quem está em uma comunidade quer se conectar. Legal. Propósito, porque é importante demais ter um propósito. E engajamento, porque não adianta você estar em uma comunidade em que você não esteja engajado. Você não Exato. vai conseguir contribuir e nem receber também dessa comunidade. Boa. Então, Gestão também é um ponto importante, assim, na minha visão. Deve ter alguém ali olhando e tomando conta daquilo, sabe? Com certeza. Massa, muito bom. Gente, é isso. Eu queria me colocar e colocar a yoga à disposição para a gente falar mais sobre esse tema. Então, quem quiser nos procurar para entender como que a gente tem feito aqui, quais são as apostas, como que a gente pensa o sonho grande da nossa companhia em ser reconhecido como uma comunidade, já abrindo aqui para vocês, é exatamente isso que a gente está construindo desde já. Podem nos procurar, tenho certeza que Carol está super disponível também. Eu também já me coloco nessa fila da disposição aí. Pode também entrar em contato com a Global Touch, que a gente também quer compartilhar muito sobre comunidade. Mas, Legal. Carol acabou nem falando, mas pessoal, isso é inclusive um dos produtos da Global. A Global ajuda justamente empresas que querem construir comunidade, que querem se posicionar melhor como comunidade. Exatamente. Ela foi pacata ali na hora de vender, mas fica à vontade, Carol, vai lá. Bom, a Global Touch, ela nasceu para transformar a forma como as pessoas e organizações colaboram. E a gente faz isso através da gestão de comunidades. Massa. Que aí pode ser o planejamento, que é planejar essa comunidade. Operacionalizar, que é botar a mão na massa. A gente já fez planejamento. E agora? O que a gente faz com isso aqui? Então, a gente vai estar lá junto, criando essa comunidade, desenvolvendo. E depois, quando ela atinge uma maturidade, Uhum. a gente não precisa estar tanto na operação, a gente fica mais na parte estratégica, que aí é o sucesso da comunidade. Então a gente está lá segurando a mão de quem gerencia a comunidade, mas a gente não está na operação, a gente está lá mais na parte estratégica, métricas, números, desenvolver engajamento dessas pessoas em empresa. Boa, Muito muito boa. bom. Sigam a Global. Sigam a Global, @Global, Global Touch BR. É isso aí, gente. Obrigado. Como vocês sabem, né? A gente faz o podcast, ele é feito assim, com muito carinho, de forma genuína aqui, sobre coisas que a gente acredita, coisas que a gente vê de fato que tem muita importância. Então, agradecer pela audiência da galera toda, agradecer vocês por terem vindo aqui, dedicar um tempinho para compartilhar um pouco desse conteúdo. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify, YouTube. Acompanhem toda quarta-feira um episódio novo. E é isso. Valeu. Valeu, Show, pessoal. obrigada Valeu, demais. galera. Tchau, valeu.